E se eu lhe dissesse que milhões de idosos estão gastando dinheiro todos os meses em cápsulas comerciais de ômega 3, mas ignoram uma pequena semente capaz de proteger suas artérias de forma mais completa e natural? Hoje você vai descobrir por que essa semente pode fazer mais pelo seu sistema cardiovascular do que imagina, especialmente depois dos 60 anos. As artérias não endurecem de um dia para o outro. Elas vão se fechando pouco a pouco. Primeiro você sente um pouco mais de cansaço ao caminhar. Depois, o coração passa a trabalhar com mais esforço. Em seguida surgem as pernas pesadas, os formigamentos, a pressão arterial que não baixa. Quase sem perceber, você começa a depender de medicamentos que controlam números, mas não reparam os danos internos. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Alguém já lhe explicou o que está acontecendo dentro das suas artérias enquanto você se concentra apenas nos resultados dos exames laboratoriais? Porque o verdadeiro problema normalmente não está apenas no colesterol elevado. Ele está na inflamação silenciosa que corrói as paredes arteriais, na rigidez vascular que se instala ao longo dos anos e no estresse oxidativo que se acumula década após década. Há alguns anos atendi um paciente de 71 anos. Era disciplinado. Tomava suas cápsulas de ômega 3 todos os dias sem falta. Mesmo assim, reclamava de cansaço ao subir escadas e de pressão arterial instável. Quando analisamos sua situação de forma completa, encontramos algo revelador. Ele cuidava do colesterol, tomava suplementos, controlava a glicose, mas nunca havia pensado em nutrir suas artérias a partir de uma fonte alimentar integral. Foi aí que a mudança começou. Segundo dados publicados pela Associação Americana do Coração, mais de 70% dos adultos acima de 65 anos apresentam algum grau de rigidez arterial. O preocupante não é apenas esse número. O preocupante é que a maioria acredita que envelhecer dessa forma é normal. Mas normal não significa inevitável. O envelhecimento existe, isso é verdade. Porém, a velocidade com que suas artérias se deterioram depende em grande parte da inflamação, da nutrição e da função endotelial. E isso pode ser modulado. Suas artérias são tecidos vivos que necessitam de nutrientes específicos para permanecerem flexíveis. O endotélio, aquela camada interna que reveste cada artéria, consome enormes quantidades de óxido nítrico para permanecer dilatado. E quando faltam antioxidantes protetores e ácidos graxos adequados, os danos se acumulam silenciosamente ao longo dos anos. É como uma mangueira de jardim que vai endurecendo com o tempo. Por fora parece igual. Mas por dentro a água já não flui com a mesma facilidade. Durante décadas nos falaram das cápsulas de óleo de peixe. E sim, elas fornecem EPA e DHA. Mas muitas cápsulas comerciais já chegam oxidadas devido ao próprio processo de fabricação. Além disso, não contêm fibras capazes de modular a absorção das gorduras e carecem dos lignanos e antioxidantes que protegem as artérias sob diversos aspectos. Isso exige outro tipo de abordagem. E é aqui que essa pequena semente começa a mudar completamente o cenário. Fique comigo porque, em instantes, você entenderá por que nutrir suas artérias de dentro para fora pode fazer mais diferença do que qualquer frasco de cápsulas guardado no armário. Benefício número 7. Melhora da flexibilidade das paredes arteriais. Após os 60 anos, as artérias perdem elasticidade gradualmente. O colágeno e a elastina se degradam e as paredes tornam-se mais rígidas. Isso gera maior resistência ao fluxo sanguíneo. Um estudo publicado no The Journal of Nutrition mostrou que o consumo regular de ácidos graxos ômega 3 combinados com lignanos e fibras melhora a função endotelial e a capacidade das artérias de se dilatarem adequadamente. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Não basta consumir ômega 3. É necessário consumi-lo dentro de um contexto nutricional completo. Com fibras que modulam sua absorção. Com antioxidantes que protegem os ácidos graxos contra a oxidação. E isso depende diretamente da fonte que você escolhe. Agora surge a pergunta: de onde obter essa combinação perfeita, se as cápsulas comerciais contêm apenas óleo isolado? É aqui que entra uma pequena semente, acessível e extraordinariamente completa. Mas ainda não vou revelar qual é. Antes precisamos compreender algo mais profundo. A rigidez arterial não é apenas um número. Ela é consequência da inflamação crônica instalada. E a inflamação persistente acelera o envelhecimento vascular. Benefício número 6. Redução do estresse oxidativo nas paredes arteriais. As artérias são particularmente vulneráveis aos danos oxidativos. Pesquisas publicadas na revista Circulation demonstraram que o estresse oxidativo está diretamente envolvido na formação das placas ateroscleróticas. Quando faltam antioxidantes adequados,
o colesterol LDL sofre oxidação. E o LDL oxidado é o verdadeiro vilão. É ele que se adere às paredes arteriais. É ele que inicia os processos inflamatórios. É ele que favorece a formação de placas. E aqui surge algo realmente revelador. Certas sementes contêm não apenas ômega 3. Elas também fornecem lignanos com poderosa ação antioxidante. Ou seja, oferecem uma dupla proteção: anti-inflamatória e antioxidante. Imagine que durante anos suas artérias foram expostas a níveis elevados de açúcar, estresse crônico, gorduras ultraprocessadas e sedentarismo. E agora, aos 65 ou 70 anos, você espera que apenas uma cápsula comercial de ômega 3 resolva tudo isso. Não funciona dessa forma. O tecido vascular necessita de nutrição integral e constante. E o que vem a seguir é ainda mais importante. Benefício número 5. Modulação natural dos níveis de colesterol. O colesterol alto não é o principal problema. O verdadeiro problema é o desequilíbrio entre LDL e HDL, além da oxidação do LDL. Estudos realizados pela Universidade de Toronto demonstraram que os lignanos presentes em determinadas sementes podem reduzir significativamente o colesterol LDL sem os efeitos colaterais associados a alguns medicamentos. Não estamos falando em substituir tratamentos médicos. Isso seria irresponsável. Estamos falando em compreender que a nutrição pode trabalhar ao lado da medicação, e não contra ela. E o ponto central está em algo que poucas pessoas entendem. As fibras solúveis de certas sementes capturam os ácidos biliares no intestino. Quando esses ácidos são eliminados, o fígado precisa produzir mais. E de onde o fígado obtém a matéria-prima para isso? Do colesterol circulante. É um mecanismo elegante, natural e sem forçar o organismo. Deixe-me fazer uma pergunta desconfortável. Alguma vez explicaram esse mecanismo para você quando prescreveram uma estatina? Provavelmente não. Porque a medicina convencional muitas vezes trata os sintomas, enquanto a nutrição estratégica busca atuar sobre as causas. E ainda falta um aspecto fundamental que quase ninguém relaciona com as artérias. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor como seu sistema cardiovascular realmente funciona, inscreva-se no canal. Seu apoio permite que mais idosos tenham acesso a informações baseadas em ciência e não apenas em publicidade. Agora vamos mais fundo. Existe algo que quase ninguém associa à saúde arterial: a pressão arterial. Muitos idosos ouvem números como 140/90 e ficam preocupados. Mas poucos entendem que a pressão elevada não depende apenas do sal ou do estresse. Ela também é influenciada pela rigidez arterial e pela função do endotélio. Benefício número 4. Auxílio na regulação natural da pressão arterial. Pesquisas publicadas na revista Hipertension, publicação oficial da Associação Americana do Coração, observaram que o consumo regular de sementes ricas em ácido alfa-linolênico pode reduzir a pressão sistólica de forma clinicamente significativa. Não estamos falando de efeitos mínimos. Estamos falando de reduções comparáveis às observadas com alguns medicamentos antihipertensivos. E a explicação é fascinante. O ácido alfa-linolênico melhora a produção de óxido nítrico pelo endotélio. O óxido nítrico é a molécula responsável por dilatar as artérias. Quando existe mais óxido nítrico, as artérias relaxam. Quando as artérias relaxam, a pressão arterial diminui. É fisiologia básica. E é aqui que essa pequena semente começa a se destacar claramente. Porque além do ômega 3, ela contém peptídeos capazes de inibir a enzima conversora de angiotensina, a mesma enzima bloqueada por muitos medicamentos usados para controlar a pressão arterial. Mas faz isso de maneira natural e sem os efeitos colaterais associados a muitos fármacos. Alguns poderão dizer: mas as cápsulas de ômega 3 também ajudam a reduzir a pressão. Isso é parcialmente verdade. Mas as cápsulas comerciais não contêm lignanos. Não contêm fibras. Não contêm peptídeos bioativos. É como comparar uma orquestra completa com apenas um instrumento. E o que vem agora é ainda mais revelador. Benefício número 3. Redução dos marcadores inflamatórios sistêmicos. A inflamação crônica de baixo grau é o denominador comum de praticamente todas as doenças cardiovasculares. Segundo dados publicados no The New England Journal of Medicine, níveis elevados de proteína C reativa são capazes de prever eventos cardiovasculares até melhor do que o colesterol. E existe algo que você precisa compreender profundamente. A inflamação não dói. Não avisa. Não produz sintomas claros. Mas continua corroendo suas artérias dia após dia.
Um estudo realizado pela Universidade de Copenhague mostrou que o consumo diário dessa semente reduz significativamente os níveis de proteína C reativa e de interleucina 6. Ambos são marcadores importantes de inflamação sistêmica. E quando você reduz a inflamação, reduz também o ambiente que favorece a formação de placas arteriais. É como apagar um incêndio que está destruindo lentamente as paredes da sua casa. Mas ainda não falamos sobre uma das conexões mais subestimadas de todas: a glicose. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Você sabia que níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo sem diagnóstico de diabetes, podem danificar diretamente o endotélio das artérias? Um estudo da Universidade de Harvard demonstrou que a hiperglicemia pós-prandial, aqueles picos de açúcar que ocorrem após as refeições, gera estresse oxidativo que agride diretamente as artérias. Agora pense nisto. A pequena semente de que estamos falando não fornece apenas ômega 3 e lignanos. Ela também oferece uma quantidade extraordinária de fibra solúvel. Essa fibra forma um gel no intestino que desacelera a absorção da glicose. Isso significa menos picos de açúcar, menos inflamação após as refeições, menos danos silenciosos. É uma abordagem integral. Você não está tratando apenas o colesterol. Está reduzindo vários fatores agressivos ao mesmo tempo. Benefício número 2. A conexão entre intestino e artérias. Pode parecer estranho pensar que o intestino influencia as artérias. Mas existe cada vez mais evidência científica sobre o chamado eixo intestino-coração. Pesquisadores da Cleveland Clinic descobriram que certas bactérias intestinais produzem uma substância chamada TMAO, óxido de trimetilamina. E o TMAO acelera o processo de aterosclerose. Quando o intestino está desequilibrado, produz mais TMAO. Essa molécula entra na circulação sanguínea, alcança as artérias e favorece a formação de placas. A fibra solúvel presente em determinadas sementes alimenta bactérias benéficas, reduz as bactérias produtoras de TMAO, melhora a integridade da barreira intestinal e reduz a inflamação que viaja do intestino até o coração. É como limpar um rio poluído desde sua nascente. Agora vou revelar algo que poucas pessoas mencionam quando falam de saúde cardiovascular. O envelhecimento arterial não é apenas desgaste mecânico. É acúmulo. Acúmulo de radicais livres. Acúmulo de produtos finais de glicação avançada causados pelo excesso de açúcar. Acúmulo de inflamação crônica silenciosa. E muitas vezes a diferença entre um envelhecimento vascular saudável e um deterioramento acelerado está nos pequenos hábitos repetidos todos os dias durante anos. E agora sim, a pequena semente que reúne todas essas características é a semente de linhaça. Pequena. Acessível. A fonte vegetal mais concentrada de ômega 3 existente. Rica em lignanos com poderoso efeito antioxidante. Extraordinariamente rica em fibras solúveis. Enquanto muitas pessoas continuam dependendo exclusivamente de cápsulas processadas, a linhaça atua simultaneamente em múltiplos mecanismos de proteção cardiovascular. Mas ainda não terminamos. Ainda precisamos falar sobre como utilizá-la corretamente para maximizar seus benefícios cardiovasculares. E é justamente aí que a maioria das pessoas comete erros sem perceber. Mas antes, quero abrir um pequeno parêntese. Se até aqui esta informação está ajudando você a compreender sua saúde arterial de uma forma mais profunda, escreva nos comentários a palavra artérias. Sua participação não é apenas uma interação. Ela ajuda outras pessoas a encontrarem informações baseadas em ciência, e não apenas em marketing de suplementos. Agora vamos ainda mais fundo. Benefício número 1: proteção do endotélio vascular. O endotélio é a camada interna que reveste todas as suas artérias. É um tecido delicado, ativo e extremamente importante. Ele é responsável por produzir óxido nítrico, controlar a coagulação sanguínea e regular a inflamação local. Quando o endotélio sofre danos, todo o sistema cardiovascular é afetado. Estudos publicados na revista Aterosclerosis indicam que os lignanos e o ácido alfa-linolênico presentes na linhaça melhoram diretamente a função endotelial. Não é magia. É bioquímica. Quando o endotélio funciona melhor, as artérias se dilatam com mais facilidade. A pressão arterial tende a se regular melhor. O risco de formação de coágulos diminui. Agora quero lhe fazer uma pergunta desconfortável. Durante quantos anos você protegeu seu colesterol com cápsulas? Protegeu sua pressão com medicamentos? Controlou sua glicose com restrições alimentares? Mas e o seu endotélio? Ele recebeu esse mesmo nível de atenção nutricional? Porque ter artérias saudáveis não significa apenas evitar um infarto. Significa
Ter energia para caminhar sem fadiga. Subir escada sem ficar sem ar. Manter a mente mais clara porque o cérebro recebe um fluxo adequado de sangue. Preservar sua independência. O erro que quase todo mundo comete com a linhaça. Agora chegamos à parte mais importante. Muitas pessoas conhecem a linhaça, mas a utilizam de forma completamente errada. Muitas consomem a semente inteira. Misturam no pão. Adicionam aos cereais. Polvilham sobre saladas. E acreditam que estão aproveitando todos os benefícios. Mas existe um problema. Quando a linhaça não é moída previamente, ela atravessa o sistema digestivo praticamente intacta. A semente possui uma casca extremamente resistente. Se ela não for quebrada, o intestino não consegue acessar o ômega 3 nem os lignanos presentes em seu interior. É como engolir uma cápsula fechada sem abrir seu conteúdo. Um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition demonstrou que a linhaça moída possui uma biodisponibilidade significativamente maior do que a linhaça inteira. Isso significa uma coisa simples. Se você consome a linhaça inteira, está desperdiçando grande parte dos benefícios. Como usar corretamente? Passo 1. Escolha da linhaça. Compre sementes de linhaça dourada ou marrom. Ambas funcionam muito bem. Moa você mesmo utilizando um moedor de café ou um pequeno liquidificador. Evite comprar linhaça já moída há semanas. Por quê? Porque o ômega 3 é extremamente sensível à oxidação. Depois de moída, a linhaça começa lentamente a perder qualidade. O ideal é moer apenas a quantidade necessária para 3 ou 4 dias. Armazene em um recipiente de vidro escuro dentro da geladeira. Passo 2. Quantidade diária ideal. A dose recomendada é 2 colheres de sopa rasas de linhaça recém-moída por dia. Essa quantidade fornece aproximadamente 4 gramas de ácido alfa-linolênico, ALA. 6 gramas de fibra solúvel. Grande quantidade de lignanos. Tudo isso sem precisar de cápsulas comerciais. Passo 3. Melhor horário. O momento ideal é em jejum ou no café da manhã. Por quê? Porque a fibra solúvel precisa de líquido para formar o gel que desacelera a absorção da glicose. E pela manhã o sistema digestivo está mais receptivo à absorção dos nutrientes. Você pode misturar a linhaça com água, vitamina, iogurte natural sem açúcar, aveia. Mas existe um detalhe que potencializa ainda mais seus efeitos cardiovasculares. Adicione vitamina C natural. Acrescente algumas gotas de limão, morangos, kiwi. A vitamina C ajuda a proteger o ômega 3 da oxidação durante a digestão. Além disso, ajuda a reciclar os antioxidantes presentes nos lignanos. É uma combinação extremamente eficiente. A história de Dona Carmen. Quero compartilhar um caso interessante. Dona Carmen, 73 anos. Ela tomava estatinas havia 8 anos. Seu colesterol havia melhorado. Mas continuava sofrendo com fadiga, sensação de peso nas pernas, pressão arterial instável. Introduzimos 2 colheres de sopa de linhaça moída todas as manhãs, juntamente com alguns ajustes alimentares. As mudanças não aconteceram imediatamente. Nas primeiras 2 semanas ela não percebeu diferença. Mas na 6ª semana voltou ao consultório sorrindo. Ela me disse: Dr. Luiz Luna, pela primeira vez em anos consegui caminhar até o mercado sem sentir minhas pernas pesadas. Seus exames mostraram redução da proteína C reativa, melhor controle do colesterol LDL, pressão arterial matinal mais estável. Não foi milagre. Foi resultado de semanas de nutrição consistente. Foi dar ao corpo as ferramentas necessárias para se reparar. Combinações estratégicas para potencializar os efeitos. Se você deseja maximizar os benefícios cardiovasculares da linhaça, combine-a com os seguintes alimentos. 1. Vegetais ricos em nitratos naturais. Beterraba, espinafre, acelga, aipo. Esses vegetais fornecem nitratos que o organismo converte em óxido nítrico. E o óxido nítrico ajuda a dilatar as artérias. Quando você combina a linhaça com vegetais ricos em nitratos, combate a rigidez arterial por diferentes mecanismos ao mesmo tempo. 2. Alimentos ricos em magnésio. O magnésio ajuda a relaxar a musculatura das artérias. Boas fontes incluem amêndoas, sementes de abóbora, abacate, chocolate amargo com mais de 70% de cacau. 3. Alho. O alho contém alicina. Esse composto ajuda a reduzir a pressão arterial e possui ação antiagregante plaquetária. Uma pequena quantidade de alho cru por dia,
Amassado e deixado descansar por 10 minutos antes do consumo, pode ser um excelente complemento. O desafio dos 30 dias. Imagine que durante 30 dias você faça o seguinte: 2 colheres de sopa de linhaça moída com limão todas as manhãs. Mais vegetais verdes e vermelhos. Menos açúcar refinado e farinha branca. 1 dente de alho por dia. Maior consumo de água. Agora observe. Menos fadiga ao caminhar. Menos peso nas pernas.